Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Parque Botânico da Tapada da Ajuda. Hoje vamos desvendar os 3 acontecimentos que marcaram a sua história e ficar a conhecer os seus jardins e a diversidade de árvores. Cerca de 4.500 exemplares de 471 espécies ornamentais. E para isso, vamos ter com a arquiteta paisagista Ana Luísa Soares, que nos vai guiar por estes mistérios da arquitetura e por estes mistérios arbóreos. Olá, Ana Luísa! Olá, Paula! Que bom encontrá-la aqui neste recanto da cidade. A Tapada da Ajuda foi criada em 1645, foi criada pelo rei Dom João IV e denominava-se de Real Tapada de Alcântara. Séculos de história e de evolução, certo? É verdade, Paula. A história destes 100 hectares morados, atualmente chamamos-lhe Tapada da Ajuda, remonta ao século XVII, como a Paula referiu, em que era um local de caça do rei Dom João IV e que tinha, portanto, junto do Real Paço de Alcântara, e portanto essa denominação de Real Tapada da Ajuda. Já no século XVIII e após o terremoto de 1755, com a mudança do rei Dom José I e toda a sua família e toda a corte para o Alto da Ajuda, esta tapada passou a denominar-se Real Tapada da Ajuda. Aí acrescentou-se uma nova vocação a este local, para além da caça, que foi sempre um espaço privilegiado para a família real, acrescentou-se outra vocação que foi a agricultura, campos agrícolas, pomares, hortas, e portanto foi uma nova vocação para este espaço da Tapada da Ajuda. E esta tapada tem, eu diria, tem muitos momentos marcantes, que são muitas camadas de história, não é? Como nós, tanto 400 anos, quase 400 anos, portanto acumulou muita história. Mas eu assim de uma forma muito rápida costumo apontar 3 momentos importantes da tapada e tem a ver com a parte dos edifícios desta tapada. Portanto, esta tapada era a vegetação natural da cidade de Lisboa, morada, por isso chamada tapada, e temos ainda um testemunho dessa vegetação antiga, que é o que chamamos de reserva natural, reserva botânica, que são cerca de 6 hectares que se vê ali ao fundo, predominantemente com zambujeiros. Mas, portanto, os tais 3 momentos que eu acho que marcam esta Tapada da Ajuda o primeiro foi a construção do primeiro edifício aqui na Tapada, que é o Observatório Astronómico, o Real Observatório Astronómico. Diziam que aqui neste sítio era onde se observava, o melhor sítio na Europa onde se observava uma estrela Argelander. E assim foi construído o Observatório Astronómico entre 1850 e 1880 e então inaugurou o observatório. Depois, outro momento marcante da tapada foi a construção do pavilhão de exposições para albergar a 3ª exposição agrícola, que se realizou em 1884. As outras anteriores feiras agrícolas tinham-se realizado a primeira no Terreiro do Paço e a segunda no Campo das Freiras, ali em Belém. E, portanto, o grande acontecimento foi recebermos esta grande exposição agrícola. Depois, muitas outras exposições tiveram lugar neste pavilhão de exposições, até por graça, testemunhamos aqui no livro alguns dos momentos, já posteriormente, já no reinado de Dom Carlos I, aqui a Rainha Dona Amélia no pavilhão de exposições, numa exposição de flores. Temos também aqui assim um registro muito curioso, que é o rei Dom Carlos, que havia aqui um campo de ténis também na tapada, e aqui nesta imagem podemos ver o rei Dom Carlos a jogar ténis. O último período, e aí já também a ver com uma nova viragem da Tapada da Ajuda, foi com a implantação da República em 1910, em que todos estes 100 hectares foram entregues à responsabilidade do então criado Instituto Superior de Agronomia. E foi então com a inauguração do edifício principal, em 1917, um projeto da autoria do arquiteto Adães Bermudes, construiu-se o primeiro edifício da Faculdade do Instituto Superior de Agronomia.
chegamos ao Observatório Astronómico. É verdade, o primeiro edifício a ser construído aqui na Tapada da Ajuda. A criação do Real Observatório Astronómico de Lisboa foi uma ideia do astrónomo francês Hervé Auguste Fayet, que em 1850 defendia que a capital portuguesa era o único local em toda a Europa em que a luneta zenital podia encontrar a estrela da Argelander. A construção deste observatório iniciou-se em 1861 no reinado de Dom Pedro V e para tal foi constituída uma comissão presidida por José Feliciano da Silva Costa, a qual foi dinamizada pelo Filipe de Sousa Folck. Este projeto é da autoria do arquiteto francês Jean-François Colson, que se inspirou no Observatório de Pulkovo, localizado a sul de São Petersburgo, na Rússia. A conclusão deste edifício ocorreu em 1878 e é considerado o Observatório Nacional Português. É a instituição de referência para o estabelecimento da hora legal e publicação de dados astronómicos. Integrado na Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa em 1995 e desde 2002 está sob a tutela do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. E há uma história muito curiosa acerca deste observatório. Eu sempre nos questionámos que há aqui muitos catos, um Ficus opúncia, um tipo de cato aqui nesta zona e que entretanto se tornou invasor na Tapada toda. Então viemos a saber que à volta desse cato vai-se desenvolvendo uma aranha que tem uma teia de aranha e era com essas teias de aranha que se utilizava para limpar as lentes do observatório. Portanto, é assim uma história deliciosa, não é? Portanto, nada é por acaso. Extraordinário, não é? É um mundo natural sempre a servir o ser humano. Temos mesmo que respeitá-lo, continuar sempre a respeitar o mundo natural. E aqui existem vários exemplares de árvores únicas, dragoeiros. Quatro dragoeiros lindíssimos. Aliás, estes estão classificados, são os únicos exemplares que nós temos classificados na Tapada da Ajuda. E de facto são umas árvores extraordinárias, vêm da região macaronésia e era a grande moda na altura, século XVIII, XIX, estas árvores exóticas e os dragoeiros são um deles e são lindíssimos, não é? São assim umas árvores fora do vulgar. Esta é a única palmeira nativa portuguesa. Palmeiropsis humilis, palmeira das vassouras. É uma palmeira portuguesa. Chama-se palmeira das vassouras. Chama-se. Ai, que giro, porque parece mesmo vassoura. Parece mesmo vassoura. São juníperos, não são? São ainda das gimnospermicas. São, porque exatamente. Estas não dão flor. Exatamente. São lindas. Chegamos ao pavilhão das exposições. É verdade, Paula. Tal como eu referi, este foi o segundo edifício aqui construído, ou o segundo momento importante da Tapada da Ajuda. O pavilhão de exposições, que foi construído para receber a terceira exposição agrícola, como eu já referi, e depois disso foi sempre palco de várias exposições de flores, de máquinas agrícolas e atualmente também é um espaço privilegiado para eventos, para se realizarem aqui eventos na Tapada da Ajuda. Este edifício de ferro e de vidro, que é o pavilhão de exposições, é da autoria do arquiteto Luís Caetano Pedro de Ávila e foi inaugurado em 1884, como eu já referi, pelo rei Dom Luís I. Este edifício é considerado um dos ex-libris da Tapada da Ajuda. Este projeto procurou ombrear os seus pares da arquitetura de ferro a nível nacional, nomeadamente o Palácio de Cristal no Porto, a nível internacional o Palácio de Cristal da Hyde Park em Londres e o Trocadero de Paris. Em volta deste edifício também é muito curioso, tem uma história muito curiosa, porque à volta deste edifício também foi construída ali uma vacaria, uma abuaria, são edifícios ali atrás, e um chalé da rainha, onde a rainha ficava a descansar enquanto o rei caçava. E, portanto, tudo isto tem muitas camadas de história, como eu referi, todo este espaço. E depois estamos nesta vista para o estuário do Tejo, ponto 25 de Abril, e tudo ali, agora para baixo começam-se a desencadear jardins aqui na Tapada. Temos primeiro o Jardim da Parada e depois vamos descobrir os outros espaços. Então vamos agora para o Jardim da Parada? Embora. Vamos embora. E estamos a chegar ao Jardim da Parada. É verdade, Paula. Era aqui que se realizavam as antigas paradas militares, por isso é que tem este nome.
Agora voltando já ao século XX, 1910, quando toda esta tapada foi então entregue à tutela do Instituto Superior de Agronomia. Não foi por acaso que estes 100 hectares foram entregues ao Instituto Superior de Agronomia. Era uma escola para a agronomia, para o ensino da agronomia e de engenharia florestal, silvicultura, como também se poderá chamar. E todo este espaço foi também enriquecendo, já era rico por si, porque temos aqui, assim como eu já referi, os tais 6 hectares da reserva natural da cidade, com vegetação espontânea da cidade de Lisboa, onde predominam os zambujeiros, que é precisamente esta espécie. Esta espécie de zambujeiro, o nome científico é Oleia europeia, variedade silvestris, e é uma espécie, mas de outra variedade, da oliveira, de onde nós comemos a azeitona. Aqui também esta árvore também frutifica e também dá uma azeitona, mas é assim mais mirradinha, mais não é assim tão gordinha como a outra azeitona, mas também se come, também acho que se pode fazer azeite, mas provavelmente não tão saboroso. E aqui assim o que predominava de facto era esta árvore, o zambujeiro, e depois à volta desta árvore vai crescendo espontaneamente toda a vegetação que lhe está associada e portanto aqueles 100 hectares estão ali reservados e em 1923 foi então delimitados os 6 hectares e chamada em 1951 foi denominada Reserva Botânica Professor António Xavier Pereira Coutinho. Como o parque também foi enriquecendo, como eu já referi, porque eram aqui que se desenvolvem ainda hoje as aulas práticas de todos os cursos que são ministrados aqui no Instituto Superior de Agronomia, que entretanto a faculdade foi crescendo, foi oferecendo outros cursos. Neste momento temos agronomia, engenharia florestal, engenharia alimentar, zootecnia, ambiente, biologia e arquitetura paisagista e portanto os nossos alunos também praticam aqui muitas aulas, projetos de investigação têm lugar aqui, portanto todo este espaço tem vindo a enriquecer também uma maior diversidade e como isto era uma diversidade tão grande, tivemos este gosto de nós estudarmos e mostrarmos ao público o que é que também de facto este património arbóreo oferece, o que é que esta tapada tem. E então em 2017 saiu estas fichas, que estamos agora a preparar um novo conjunto de fichas, coordenado pela engenheira Teresa Vasconcelos, portanto, que foi durante muitos anos a responsável do Parque Botânico aqui da Tapada da Ajuda. Atualmente está sob a responsabilidade de outra colega minha, da Maria Manuel Romeiras, mas portanto ainda na alçada da tutela da engenheira Teresa Vasconcelos fizemos esta caracterização das plantas do Parque Botânico da Tapada da Ajuda. São 150 fichas que caracterizam cada uma das árvores que nós encontramos aqui no jardim e que estão aqui assim divididas pelas várias parcelas que nós temos aqui na tapada. E chegamos à Olaia. Exatamente, portanto temos aqui uma grande diversidade arbórea neste jardim. Uma delas é esta Olaia, a Cercia siliquastrum, também lhe chamam a árvore de Judas. É uma árvore que não é da nossa flora, mas já foi introduzida há tantos anos que é considerada naturalizada. É linda porque tem uma particularidade, normalmente rebentam as flores cor-de-rosa e depois é que vão aparecendo as folhas, portanto, nós até, por exemplo, aqui na entrada do Instituto Superior de Agronomia temos na rampa principal Olaias e elas começam a florir ali em fevereiro, março e costumamos dizer, já no meu tempo de estudante, que é um anúncio aos estudantes para começarem a estudar para a época de exames, portanto, há ali assim um chamariz. Este é o Celtis australis, o Lodum bastardo, como se costuma dizer. É a árvore que está mais representada nesse estudo que nós fizemos do Arvoredo e dos Jardins de Lisboa, a maior número, que é nos jardins. Realizar a fotossíntese, portanto, dá-nos oxigénio, portanto, acaba por ser aqui assim um pulmão verde muito importante na cidade de Lisboa. Estamos no Jardim da Rainha, onde podemos apreciar azulejos magníficos da Rainha Santa Isabel e do Milagre das Rosas, não é, Ana Luísa? É verdade, Paula. Este chama-se Jardim da Rainha. Temos três bancos com azulejos alusivos ao Milagre das Rosas da Rainha Santa Isabel. São da autoria de Jorge Colasso, de 1940, e foram colocados aqui estes bancos, portanto, para dar o nome à Rainha. Isto é assim um dos recantinhos especiais para mim aqui na Tapada da Ajuda, porque é assim uma conchinha com vista para o rio e está aqui assim muito abrigado e com uma diversidade de plantas extraordinária. O cipreste, o Cupressus sempervirens, é uma árvore que eu gosto muito, uma árvore muito colunar e que marca muito uma presença forte nos jardins. Há uma diversidade enorme de cupressos, temos este Cupressus sempervirens, temos ali o Cupressus lusitanica
e uma série de outros cipresses. Este destaca-se pela sua forma colunar e pelo fruto, é o fruto maior, os outros são um bocadinho ligeiramente mais pequeninos. É uma árvore de folha persistente e que de facto é uma marca na paisagem mediterrânica, nos jardins mediterrânicos. Vamos à Itália, à França, portanto temos sempre esta marca dos ciprestes. E temos também aqui a Jubaea chilensis, é uma palmeira pouco vulgar. Aliás, do nosso levantamento das árvores dos Jardins de Lisboa só identificámos 3 palmeiras. Infelizmente neste momento e só temos esta ainda, já só resistiu esta, porque tivemos recentemente um ataque que provavelmente a Paula ouviu falar, que é um escaravelho que está a atacar por dentro, as palmeiras, e por isso é que nós temos até aqui estes tubos, porque estamos a fazer-lhe um tratamento preventivo para ela não ser atacada pelo escaravelho. É uma árvore, uma palmeira muito original, assim com o espique assim gordinho e depois vai afunilando. É uma árvore originária do Chile e chamam-lhe o coquito do Chile, dá assim um fruto muito bonito, parece um coco. É uma palmeira que eu gosto muito, muito original e que se destaca das outras palmeiras. Por exemplo, aqui no Jardim da Rainha temos ali outra que é a Fênix dactilífera, temos a Fênix canariensis e esta tem uma estrutura diferente. Esta apetece dar um abraço. Um abraço, esta apetece abraçar mesmo. E acho que para terem a noção da dimensão. Exatamente, acho que nem nós as duas conseguimos abraçar inteira. Estamos no edifício principal, o Instituto Superior de Agronomia. E este edifício, foi considerado imóvel de interesse público, certo, Ana Luísa? Sim, não só o edifício, mas todo o espaço. Os 100 hectares, toda a Tapada da Ajuda está classificada de interesse público pela Direção-Geral do Património Cultural. Isto porquê? Porque como já vimos todos estes espaços são com uma riqueza histórica, com um património cultural, paisagístico e natural que de facto merece ser valorizado e salvaguardado. E a forma de estar classificado também é uma forma de o proteger, porque qualquer intervenção que seja feita aqui na Tapada da Ajuda, uma vez que está classificada desde 2002, foi classificada pelo Conselho Diretivo na altura, pelo professor Francisco Castro Rego e pela professora Cristina Castelo Branco, foi uma forma também de proteger e de valorizar este património. Portanto, são estes 100 hectares de facto de grande interesse paisagístico e cultural. Há aqui também um espaço que contribui sem inquestionavelmente, eu também sou arquiteta paisagista, sou suspeita, mas é inquestionável, que é o anfiteatro desenhado pelo professor Francisco Caldeira Cabral, que foi o pioneiro da arquitetura paisagista em Portugal. Foi criado em 1942, o curso aqui em Lisboa, em Portugal, e este ano vamos comemorar os 80 anos da arquitetura paisagista em Portugal. Oh, Paula, e gostava também de deixar aqui um desafio a todos que queiram vir conhecer a Tapada da Ajuda. Temos estado a desenvolver nos últimos anos um plano estratégico de desenvolvimento do campus da Tapada da Ajuda, o que inclui, entre inúmeras ações de intervenção, a criação de ciclos pedonais, de uma ciclovia, melhoria da rede viária e incluímos nestes percursos também uma sinalética. Todos estes trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos durante este mandato do professor António Carreiro de Brito, e a obra foi feita com um forte financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. E de facto é um espaço que dá vontade de vir passear, correr e contemplar todo este património natural e paisagístico que temos na Tapada da Ajuda. Isso é extraordinário, Ana Luísa. Então quer dizer que é possível fazermos aqui caminhos, quer a pé, quer de bicicleta, e por isso fica já aqui feito o convite para virem conhecer a Tapada da Ajuda de um modo presencial. Ana Luísa, muito obrigada, é um prazer estar consigo sempre. Obrigada, um grande beijinho. Paula. Obrigada e até à próxima. E até à próxima, sempre a usufruir da sua sabedoria ao nível da arquitetura e ao nível do conhecimento das árvores, das plantas, do reino vegetal. Nós, entretanto, encontramos-nos no próximo programa de visitas aos jardins com Ana Luísa Soares. Muito obrigada e tudo de bom!